A paz do Senhor. Boa tarde. Hoje eu vou trazer para vocês a palavra que está em Atos 9, do 19 ao 21, que fala: o perseguidor torna-se perseguido. E tendo comido, ficou confortado. Desculpa. E este Saulo, alguns dias com seus discípulos, estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Então, acho que todos nós conhecemos a história de Saulo, né? Que se tornou Paulo. Saulo, ele perseguia os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo. Porque ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Porque ele seguia aquilo que Moisés deixou, né? E ele achava que ele fazia o certo, mas ele não estava fazendo o certo, né? Ele era temido pelos discípulos. Mas só que um dia ele teve um encontro com Deus, com Jesus, né? Que na Bíblia ainda fala, né? Que Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Senhor, quem és que eu persigo? Ele fala: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues, né? E e Saulo teve um encontro genuíno com Jesus. Ali é onde onde Jesus transformou a vida dele, né? Aí o Senhor ainda manda Ananias ir orar por ele, para que as escamas dos olhos dele se caíram. Ananias fala para Deus que conhece a fama de Saulo, né? Mas Deus diz a ele que era para ele ir porque ele era um vaso escolhido do Senhor. E que ele ia passar as tribulações, as perseguições que ele fazia os outros discípulos passarem, né? Tanto é que ele ajudou na morte de Estevão, né, na morte de muitos mártires. E de perseguidor ele se tornou perseguido. Aí o povo da sinagoga, os sacerdotes, os importantes para quem ele trabalhava, começou a persegui-lo. Por quê? Porque ele estava pregando o nome de Cristo, né? E o que aqui quer dizer? Que não adianta a gente correr daquilo que Deus tem preparado pra gente. Não adianta. Saulo, ele lutou tanto, né? Porque ele achou que ele estava fazendo a coisa certa, até que ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Assim como foi quando Deus mandou o profeta a Nínive, né? Para pregar lá, para eles se converterem, né? Do que estavam fazendo. E ele fugiu. O Jonas, né? Ele fugiu, ele foi, se enfiou num barco. Aí o Senhor mandou tempestade. E o pessoal do navio disse que ele era culpado. Ele falou que ele era culpado, jogou ele na água. Aí ele foi engolido pelo peixe, ficou 3 dias no ventre do peixe, aonde o peixe jogou ele em Nínive. Quer dizer, de um jeito ou do outro, ele teve que cumprir a ordem de Deus. Não adianta nós corrermos daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, né? E
E o que Deus tem preparado para nós é só para nós. É só para nós. Aquilo que Deus tem para nós não vai ser para outro. É para nós. Porque o Senhor, Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ele nos escolheu para um chamado. Né? E Paulo, ele foi escolhido. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido. E todos aqueles que são chamados por Deus, eles são perseguidos. De uma forma ou de outra. Né? Seja por pessoas que difamam, que humilham, que muitas outras formas que se fazem para a pessoa desistir dos caminhos de Deus. Mas Deus, quando é de Deus, você sente paz no seu coração. É uma paz que irradia, é uma paz que o mundo pode estar caindo ao seu redor, mas você tem aquela convicção de que Deus está no controle. Você tem aquela certeza de que Deus está cuidando de tudo na sua vida, né? Tem pessoas que passam por muitas tribulações, muitas aflições, né? E desanimam. Mas eu digo, não desanime, porque Deus, Ele provê aquilo que nós necessitamos. Deus, Ele nos envia aquilo que nós precisamos, né? Nós, como seres humanos, nós somos carentes, nós necessitamos de atenção, nós necessitamos de muitas coisas. Às vezes nós não temos, mas Deus, Ele supre isso, né? Se você orar a Deus, Ele vai enviar pessoas que suprem essa sua necessidade, né? E Ele vai te dar a certeza, Ele vai te dar a paz dentro do teu coração. Porque Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, ele não teve medo. Ele não teve medo. Por quê? Porque Deus colocou a paz dentro do coração dele, né? Ele ficou 3 dias sem comer e beber até o profeta Ananias ir lá e orar por ele, para que as escamas dos olhos dele caíssem, né? Aí ele já saiu dali pregando o nome de Jesus. Mais luta, mais dificuldade, mais humilhações que a gente passa na vida, que todos nós passamos, nós não devemos desistir do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele não desiste de nós. Ele não desiste. Ele luta por nós. Ele trama uma batalha ferronha contra o inimigo pelas nossas vidas. Tanto é que na passagem, na Bíblia tem que, quando Jesus fala para Pedro, Satanás pediu para que te peneirasse e eu intervi. Quer dizer, Satanás pediu a morte de Pedro, mas Jesus não permitiu. Por quê? Porque Pedro seria usado por Deus. Pedro seria o discípulo amado de Deus, né? Tanto é que quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que ele perguntou foi de Pedro. Porque Pedro negou a Jesus, mas Jesus tinha dito a ele que ele negaria ele. Antes que o galo cantasse 3 vezes, ele negaria ele, né? Jesus já tinha alertado ele. E ele disse que não, que ele não faria isso. Depois que o galo cantou,
Aí ele se lembrou do que Jesus falou para ele. Aí ele saiu e se arrependeu, chorou amargamente pelo que ele tinha feito. Mas quando Deus tem um chamado, não adianta você correr. Não adianta. O Senhor vai te pegar de todo jeito. Se a pessoa tá se tem perseguidores, pessoas que estão te impedindo de cumprir o chamado do Senhor, Ele vai te tirar do seu caminho. Ele vai tirar do seu caminho. Porque Ele quer que nós façamos cumprir o chamado que Ele tem para nossas vidas. E que nós possamos nessa tarde refletir nessa palavra, né? E perseguidos nós vamos ser. Nós fomos perseguidos a vida inteira, né? Satanás nos persegue. Ele usa pessoas para nos perseguir. Mas quando é assim, o Senhor arranca do nosso caminho. Ele tira. Ele tira e coloca pessoas dele para trilhar o caminho com a gente, né? Para nos ajudar, nos fortalecer. E eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E por tudo que Ele ainda vai fazer. Eu tenho paz no meu coração, né? E eu agradeço a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Em nome de Jesus. Desculpa, não tá tocando, eu não posso atender, né? Tá pegando. Então, vamos louvar a Deus, agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos dado. Estamos passando por momentos difíceis? Estamos. Mas o Senhor, Ele é o nosso sustento. O Senhor é quem nos mantém de pé. Eu falo que todas as vezes que eu caí, porque nós caímos, nós tropeçamos. Todas as vezes que eu caí, o Senhor me levantou. Não foi pessoas que vieram orar comigo, conversar comigo. Não, foi o Senhor. O Senhor falou comigo, o Senhor me levantou, o Senhor me sustentou. Porque na hora que você está no chão, só aparecem pessoas para poder te pisar mais ainda. Não aparece uma pessoa para te falar uma palavra amiga, tá? Aparecem pessoas para te perseguirem, assim como Paulo perseguia os discípulos de Cristo. Então eu vou deixar essa palavra para vocês refletirem e pedir a Deus para que nós possamos ter um encontro genuíno com Jesus. Aquele de transformar a nossa vida num giro de 360 graus. Eu creio que ainda vou ter. Deus já transformou muito a minha vida, ainda precisa de mais. Porque Ele quer o melhor para a minha vida. Eu creio. O melhor em todos os sentidos o Senhor quer para nós. Né? Então vamos orar e pedir a Deus para que nós possamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor nesta tarde para que o Senhor nos dê, Pai, um encontro verdadeiro com o Senhor, para que o Senhor se revele a nós, para que o Senhor, assim como o Senhor tirou as escamas dos olhos de Saulo, né, que agora é Paulo, Senhor, que o Senhor venha tirar as nossas escamas, Pai, as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar, Pai,
o verdadeiro discípulo do Senhor, o verdadeiro ide do Senhor, Pai. Porque nos momentos que estamos passando, temos muitos falsos profetas, pastores vestidos em lobos, em peles de cordeiro, né? Que o Senhor nos deu discernimento para que nós possamos discernir e compreender e enxergar a realidade, Pai, a verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor coloque paz no coração das pessoas, para que elas possam ter a certeza de que o Senhor está no controle da vida de cada uma delas, Pai. Eu entrego cada um que for ouvir, Senhor, essa mensagem nessa tarde, eu entrego ao Senhor, para que o Senhor tome o controle, Senhor, da casa, da família, da vida, Senhor, espiritual, emocional, Pai. É o Senhor quem controla, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um, Pai, sobre o lar de cada um, em nome de Jesus. E eu te glorifico nessa tarde, papai, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor é Deus sobre a nossa nação e sobre o nosso mundo. Em nome de Jesus. Amém.